Boa tarde, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente para dar início a mais uma tarde de estudo com vocês. Pessoal, a aula de hoje vai estar voltada não somente ao tema que a gente já tem em cada aula nossa, mas vou falar novamente sobre a parte nossa do projeto. O projeto que foi passado como missão para cada um de vocês. Eu tenho que falar um pouco mais sobre isso porque diversas pessoas, diversos alunos me mandaram mensagens perguntando, tá? Tem aquele nosso grupo, mas me perguntando até pessoalmente mesmo, direto pelo WhatsApp, perguntando mais detalhes sobre o projeto, como ele deve ser desenvolvido. Tem pessoas que ainda estão na dúvida de qual seria o tema. Então, por esse motivo, separei um espaçozinho na nossa aula, na nossa segunda parte da nossa aula, e nessa segunda parte eu vou trazer para vocês algumas explicações, algumas dicas de como fazer esse projeto e como vocês encontrarem o tema para o projeto de vocês. Tudo bem? Na segunda parte da aula a gente fala um pouco mais sobre isso. Para a nossa primeira parte, a gente vai dar continuidade àquele nosso tema sobre as empresas familiares. Na aula anterior, a gente deu início falando um pouco sobre essas empresas. A gente entendeu quanto seria justamente esse nível de empresas do tipo familiar a nível mundial. A gente percebeu que em alguns países existem muito mais empresas desse jeito. A gente encontrou que aqui no Brasil, as maiores empresas, isso tanto faz o cenário, metalúrgica, vendas, as maiores empresas que nós temos aqui no Brasil, elas são empresas do tipo familiares, ou seja, elas são em toda a sua propriedade, os detentores são normalmente da mesma família. Dei alguns exemplos e tudo mais. E a aula de hoje, a gente dá prosseguimento, falar um pouco mais sobre as empresas familiares. A gente vai entender que empresa familiar não é necessariamente uma multinacional, mas até mesmo na sua cidade, na sua localidade aí, tem algumas empresas que são desse tipo e que ajudam realmente aquela comunidade que fazem parte ali do engrandecimento daquela cidade. Antes de mais nada, vou pedindo para cada um de vocês que estão aí me acompanhando direto pela sala de aula, que estão me acompanhando direto pelo YouTube, que façam uso do nosso chat. Caso tenha alguma dúvida, principalmente quando a gente chegar na parte dos projetos. Quando eu começar a falar sobre projetos, eu quero que vocês se atentem mesmo àquilo dali e possam fazer perguntas. Vocês podem mandar pergunta aí durante a nossa aula, eu estiver falando sobre tal tema, vai lá, tá com dúvida, pode mandar ali. Não precisa esperar necessariamente passar a nossa aula e você já está em outro momento para perguntar isso, não. Pode perguntar aí, que a sua dúvida pode ser a dúvida de vários outros coleguinhas. Mas se mesmo assim, após a nossa aula, após isso tudo, você ainda tiver dúvida, seu professor mediador está aí para te ajudar e eu também, vocês têm aí meu contato, vocês podem mandar mensagem, pode perguntar mesmo. Eu vou estar sempre tentando ficar disponível para vocês nesse âmbito para tentar respondê-los da melhor forma possível. Tudo bem? Então vamos dar início à nossa aula de hoje de projetos e continuar um pouco mais a falar sobre as empresas familiares. Vamos então ao nosso tema, ao nosso assunto de hoje, empresas familiares e suas contribuições para a economia local. O objetivo principal de nossa aula, dando continuidade, é reconhecer as características e importância das empresas familiares na realidade local. Empresa familiar, um negócio que se adapta ao século XXI. Porque as empresas familiares, ela, em seu contexto, ela tem aquela coisa de, antigamente, todas as empresas eram desse jeito. Se a gente for olhar o nível, na Idade Média, as empresas que nasceram ali, as pequenas e grandes empresas que nasceram ali naquela época, existiam naquela época, normalmente ou faziam parte de uma família, ou seja, reis, os nobres tinham ali detentores de terras, agricultura e tudo mais, ou era parte da própria igreja. Ou seja, os pequenos,
aqueles que querem desenvolver sozinhos, não tinha isso. Normalmente não tinha isso. E no século XXI, isso continuou a seguir esse rumo e as empresas, normalmente a riqueza está ali a, ao redor de uma família. Vamos ver aqui no contexto Brasil. 85% das empresas no país têm controle acionário nas mãos de grupos familiares. Isso falado na aula passada, a gente viu que é uma média mundial de 80% das empresas são familiares, 80% nível mundial. E aqui no Brasil a gente vê que isso é até muito maior. Elas têm até 85% de controle acionário dentro dessas empresas. 90% das empresas nacionais são MS, pequenas e médio porte, conforme o levantamento do Sebrae, ou seja, elas são do contexto familiar, elas fazem parte quanto a isso. E 95% investiram expressivamente nos últimos 20 anos para se adequarem às novas tecnologias, inovações, para aumento da competitividade, além de atendimento às novas exigências fiscais do mercado. A maioria dos empresários não ignora e se preocupa o dito popular: pai rico, filho nobre e neto pobre. Porque normalmente é isso que se via, assim, que quando você nasce, quando alguém nasce na família, uma família rica, uma família vista como tendo poderes, riquezas, normalmente o filho não se atenta ao negócio, a querer ganhar mais, a querer evoluir aquela empresa, porque ele já nasceu no meio da nobreza, digamos assim, já nasceu no meio ali do bem bom, e por esse motivo não se ocupa a melhorar, a dar continuidade àquele império. Por este motivo, ele acaba perdendo tudo. Por este motivo, a gente vê aqui nessa pesquisa, 95%, gente, 95% dessas empresas, elas estão investindo expressivamente em novas tecnologias. Ou seja, não é simplesmente agindo como uma empresa qualquer. Não, elas estão ali a estar competitiva diante do mercado. Então, elas estão a se preocupar a dar continuidade. Então, isso é grandioso aqui no Brasil também. Estatísticas históricas. 1/3 das empresas familiares sobrevivem até a segunda geração. 1/3, gente, sobrevive até a segunda geração. Ou seja, se 1/3 sobrevivem até a segunda geração, isso quer dizer que normalmente a segunda geração, ou seja, os filhos acabam não dando continuidade àquele projeto e é por isso que a empresa acaba fechando. A gente vê muitos casos de o pai era dono de um mercado, dono de algum grande negócio, que quando ele encerra, quando ele morre, quando ele falece e deixa isso como herança para os filhos, ou filho, este não dá continuidade ao trabalho. Ele acaba não dando continuidade ao trabalho para isso. Então, por este motivo, por não dar continuidade a esse projeto, a esse trabalho, é que as empresas acabam ou falindo, ou então até sendo vendidas, encolhidas por outras. Eu estou vendo aqui que no chat estão pedindo para disponibilizar um modelo para ser seguido. Hoje eu vou falar justamente desse modelo, viu, gente? Teoricamente, é para que cada um mediador ele receba, pelo menos é o que me foi informado, é que os mediadores já teriam recebido esse modelo. Eu estou vendo aqui pelo chat aqui que parece que não, ou não todos receberam esse modelo. Tá? Mas esse modelo eu vou apresentar hoje aqui para vocês, o modelo desse projeto, na segunda parte da nossa aula. E se caso vocês ainda não tenham tudo isso, eu vou tentar fazer algo para disponibilizar para vocês esse modelo, pelo menos lá no grupo, já que todos nós estamos no grupo, estamos fazendo parte daquele grupo do WhatsApp, disponibilizar para vocês lá naquele grupo esse modelo, para que vocês possam seguir. Tá? Ali é um modelo, tá? Isso que eu vou mostrar aqui é um modelo. Não é obrigação responder, fazer tudo daquele mesmo modo. É só um caminho. Então, eu vou estar mostrando para vocês um pouco mais de como esse modelo funciona e mais tarde, isso se não chegou até o seu mediador, seu professor local aí, eu vou estar colocando isso também lá no grupo para vocês. Tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, dentro dessas estatísticas, nós também vemos que apenas 13% dessas empresas
mantém-se até a terceira geração, ou seja, aos poucos essas empresas vão morrendo. Elas são empresas, a gente vê grandes empresas familiares aqui no Brasil e no mundo, mas elas darem continuidade, elas continuarem a sobreviver após gerações, isso aí que é a dificuldade. E percebam nesse último item, menos de 5% continuam a existir até a quarta ou mais gerações. Existem grandes exemplos disso. Eu vou mostrar aqui alguns aqui, talvez vocês lembrem por nome e tal. Bem provável que a maioria das empresas que eu vou mostrar aqui para vocês, talvez vocês não tenham visto, seja algo do tempo dos pais de vocês. Conflitos de gerações. É, sem dúvida nenhuma, um dos maiores males que tem dentro de uma empresa familiar. Pois, apesar da concorrência mesmo existente no mercado, ela conseguir sobreviver no mercado como qualquer outra empresa, ela ainda tem que entender a questão da gerência interna. Essa gerência interna que tem que respeitar ali justamente as questões sucessórias, ou seja, quem vai mandar ali dentro daquela empresa. E quem é colocado como líder daquela empresa, se ele realmente tem conhecimento para aquilo, se ele está preparado para aquilo, se ele tem um estudo. O primeiro passo de uma empresa familiar é que as pessoas, mesmo sendo da família, que irão assumir postos, cargos dentro dessa empresa, que eles sejam preparados, como em qualquer empresa mundial. Não importa qual seja, mas ela tem que estar preparada para aquele cargo. Tem que valer a pena, não só simplesmente ter questão do sangue. O processo sucessório na empresa familiar é um assunto relevante e, ao mesmo tempo, delicado. Não pode ser tratado como lógico, pois envolve pontos afetivos e emocionais relacionados com a própria estrutura familiar. É meio difícil dizer o seguinte: você é dono de uma empresa. Imagine você dono de uma grande empresa, e aí você tem um filho e você está precisando de um gerente local. Tá seu filho ali e a vaga para gerente, para mandar em todo mundo. E aí, você vai ou não vai colocar seu filho para ser o gerente dessa sua empresa? Lembrando que ele não tem experiência alguma, o estudo dele é como de qualquer outra pessoa ali, mas ele não foi preparado para aquela vaga. Vale a pena colocá-lo nessa vaga? Se você for pensar como administrador, você vai perceber que não. Ele tem que ganhar estudo, experiência, então ele tem que começar até por outras vagas, ele tem que passar por todos os ritos para ganhar experiência de vida e não simplesmente ser jogado logo naquela vaga. Mas, pelaquela proteção, pai, mãe, olha para o filho, não, ele é o futuro dono dessa empresa, então ele tem que realmente entender e ele merece essa vaga. E aí você acaba colocando isso, ou seja, você coloca na frente pontos afetivos e emocionais. Informalidade, profissionalização. Vamos ver esse grande impasse aí. A importância de segregar as finanças da pessoa física da pessoa jurídica. É um ponto que eu falei na aula anterior. Normalmente, quando se tem, até vamos pensar numa menor empresa possível do tipo familiar, um mercadinho na sua casa. Lá tem um mercadinho que vende ali alguns produtos, limpeza, cereais, tal, e vende isso. Mas se a sua família sempre estiver ali utilizando de tudo que está ali das mercadorias para uso próprio mesmo, não, é da família, eu posso pegar à vontade. Ah, estou com vontade de tomar um refrigerante, vou lá e pego. Se você agir desta forma, você está agindo como pessoa física e não deve ser assim. Um administrador ele tem que inicialmente separar as finanças. Ele tem que perceber que aquilo ali é uma empresa. E como empresa, até ele mesmo sendo o dono da empresa, ele tem que colocar ali as devidas recompensas, como o salário. Mensalmente, eu devo receber tanto de salário aqui. E essa é o quanto que essa empresa pode pagar para mim. Ainda tem que ver isso, não é simplesmente porque eu sou o dono que eu vou colocar o salário que eu quiser. Não, coloca uma quantidade X e isso é o que eu vou receber. E a quantidade de funcionários que vão estar ali, sendo ou não parente meu, eles também deverão ter ali um direito sobre salário. Caso o trabalho de cada um desses não seja feito da forma correta, você deve agir com da mesma forma que agiria com outro tipo de funcionário, um funcionário mesmo que não fosse da sua família. Então, tomando ali as devidas providências e talvez até substituindo. O problema são as questões emocionais. Então, o primeiro passo é segregar, separar essas finanças.
a pessoa física e a pessoa jurídica. Você tem que entender que o que está sendo ganho ali pelaquela empresa não é seu. Ele é da empresa, ele é bem da empresa. Apesar de você ser o dono da empresa, no final de tudo isso é seu, mas você tem que administrar aquela empresa dessa forma, para que ela consiga sobreviver. Necessidade de constante qualificação e atualização do corpo de executivos familiares ou profissionais. A gente tem que pensar que todo funcionário, toda empresa, a gente já veio falando, vocês devem recordar de uma fala minha lá na aula nossa de empregabilidade. Lá em empregabilidade, eu disse para vocês o seguinte, que vocês sempre devem estar em busca de novos conhecimentos, sempre devem estar se melhorando, se especializando, que nunca devam sair da escola, devam continuar sempre a procurar novos conhecimentos. Se é assim, por que uma empresa vê um funcionário desse que sempre está em busca de conhecimento, que sabe muito, mas está em busca de mais, como valioso? Porque ele pode agregar àquela empresa. Ele trará adicionais àquela empresa. Então, ele vai conseguir fazer essa empresa melhorar. Agora, se você, administrador, não zela pela questão da qualificação dos seus funcionários, se eles melhoram, se você não tiver isso, mesmo sendo da família, essa empresa vai estar perdendo de alguma forma. Implementação de controles mais sofisticados, segregação de funções, procedimentos formalizados de revisão e autorização para tomada de decisões. Aqui é outro ponto. Então, várias iniciativas que a gente vê dentro de uma empresa, como, por exemplo, essa segregação de funções. É outro ponto que é extremamente negativo. Ah, é um supermercado, é um mercadinho que abriu lá em casa. É do papai o mercadinho. Eu estou lá ajudando meu pai nesse mercadinho. E aí, o que você faz nesse mercadinho? Bem, às vezes eu sou repositor, às vezes eu sou caixa, às vezes eu sou gerente. Também já fui açougueiro e faço também a faxina. Ou seja, você tem multifunções, você não tem uma só função. E se você tem multifunções, você não pode fazer aquela função da melhor forma possível. Então, a gente necessita realmente de que cada funcionário tenha sua devida função. Mesmo que, aqui é um grande problema, que a gente vê até a questão da seguinte, que quando se cria-se uma empresa familiar, acredita-se que por questão da família eu não preciso formalizar. Eu não preciso formalizar cada um dos meus funcionários, eu não preciso ter procedimentos formalizados. Eu não preciso necessariamente assinar a carteira. É meu filho, eu vou assinar a carteira dele por quê? Essa empresa futuramente será dele, ele está trabalhando para ele mesmo, então ele não precisa assinar a carteira dele. Então, por falta desses procedimentos, é que um funcionário, mesmo sendo da família, ele acaba não dando valor, ele não está tendo recompensa. Nós, seres humanos, somos seres que dependemos, nós merecemos essas tais recompensas. Isso faz com que a gente continue a lutar. É algo como, por exemplo, você aí na escola. Por que temos notas? Ah, vamos fazer uma escola sem notas, onde todo mundo estuda e não tem prova, não tem notas, não tem nada. Chega no final, todo mundo aprendeu e sigamos junto desse jeito de mãozinhas dadas. Vai funcionar isso? Esse é o modelo válido? É um modelo existente, gente, no mundo. Um modelo sem notas. Mas se você pensar, você estuda, você lê, você aprende, mas se em momento algum você não provar isso, não estou falando provar para os outros, mas se você não provar isso para si mesmo, que você sabe isso, e ganhar até uma recompensa, ou seja, a minha recompensa foi, eu tirei nota 10. A maior nota da sala foi minha. Vai dizer que isso não é bom? É ruim quando você tira uma nota baixa, a pior nota da sala, essa é ruim. Mas quando você tira uma nota boa, tenho certeza que você chega em casa ali deixando cair a nota 10 ali perto dos pés dos pais. Olha aí, tá vendo? Esse é o filho de vocês, sabe tudo aqui, é estudioso. Ou seja, nós precisamos dessas recompensas. E mesmo depois de vocês saírem da família, partirem para a sua própria vida, você o seu próprio sustento, seu trabalho, sua casa, mesmo depois disso, a gente continua sendo o mesmo ser humano que necessita dessas recompensas. Não é à toa que dentro das várias linhas pedagógicas,
existentes, todas elas valorizam algo que é a recompensa. A gente necessita daquela recompensa. Por que jogamos? Vocês já pararam de pensar por que você entra num joguinho, tipo, você vai entrar num joguinho de cartas, Uno, vou jogar Uno com meus coleguinhas, pura diversão. É pura diversão se toda partida você perde? De jeito nenhum, porque o emocionante é você ser o vitorioso daquela partida. Ou seja, a recompensa, gente, é a dopamina que entra em nós. Então nós precisamos disso. E como uma empresa tendo em si o seu modelo familiar, muitas vezes isso tudo é retirado. Tudo isso acaba sendo retirado da vida desses funcionários que são parte da família. Não, a recompensa vai ser no futuro. Você será dono de todo esse império. Mas a gente precisa do nosso dia a dia. Além de autorização para tomada de decisões. Normalmente as decisões ficam só na mão de um. Às vezes esse um é muito sábio e realmente acerta em suas decisões. Mas não seria melhor se fosse várias cabeças pensam melhor do que uma? Mas por ser o dono, ele que manda. Papai manda. Ele disse que o supermercado ali, o nosso mercadinho lá de casa, ele deve funcionar sempre das 8 da manhã até 5 da tarde. Mesmo eu dizendo, não, papai, vamos abrir de noite também. Não, ele disse que é isso. A decisão é dele. Ele é o dono, ele que manda. E aí não tem como eu dizer nada, porque ele é o dono. A gente vê isso em grandes empresas, como, por exemplo, o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, que a gente sabe que quem manda ali, o maior acionista, o maior dono daquele local ali, é justamente o Silvio Santos. Então, muitas decisões é ele que toma. E as tomadas de decisões dele de forma autoritária, certas ou erradas, não estou julgando se são certas ou erradas, hein? Mas certas ou erradas, você vê de vez em quando, você começa a assistir uma novela que está passando todos os dias às 7 horas da noite. De repente a novela mudou o horário, agora ela é 5 horas da tarde. Por quê? Decisão do patrão. Vez e outra você vê, tal horário é um horário de desenho, eu gosto de assistir aqueles desenhos. De repente, te retira-se todos os desenhos e começa a passar um jornal. Foi uma pesquisa, foi uma avaliação do conselho administrativo? Não, a gente sabe que não. No caso deles, normalmente a maioria das ideias vem partindo daquele dono daquela empresa. Muitas das decisões dele, como até a escolha de certos apresentadores para certos horários, foram benquistas, foram boas decisões, mas a gente sabe que é uma imposição, justamente porque ali é uma empresa do tipo familiar. E o dono, o chefe, o líder ali, ele que toma essas decisões. Adoção dos princípios de GC, ou seja, da governança, transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Então a gente vê que dentro da governança corporativa, que possa ser encontrada dentro de uma empresa, a gente tem que ter ali certa adoção de certos princípios, que numa empresa familiar, às vezes isso não é demonstrado, como por exemplo a transparência, a equidade, todos os que estão ali têm os mesmos direitos, são iguais, prestar contas. O papai é dono do mercadinho, ele não tem que dizer para ninguém quanto que ele tá, por que ele está comprando mais sabonete do que sabão em pó. Ele não tem que dizer isso. Ele que tomou essas decisões. Então não existe em cima disso uma decisão, uma pesquisa, não existe nada disso. E se existe, todas partes de uma só pessoa. Mitigar a exposição excessiva e imprudente a riscos, compartilhando as decisões com a apropriada avaliação das oportunidades e impactos. Ou seja, é a questão de pesquisar. O que falta muitas vezes é quando uma empresa ela é vista como familiar, principalmente as pequenas empresas, os pequenos empresários que não têm essa visão de negócio ainda tão grande, tão grandiosa como outros, ele não consegue perceber isso, que necessita que recolher dados, uma pesquisa, como por exemplo no mercadinho, um exemplo do meu mercadinho, no mercadinho está lá, o pai comprou muito sabonete e pouco sabão em pó. Por que ele fez isso? Se ele tiver feito uma pesquisa do tipo, não, a saída aqui de sabonete, desse tipo de sabonete, é muito grande. Então, por isso a gente está renovando o estoque. Sabão em pó aqui não está legal, a gente acaba não vendendo tanto, então diminui o estoque. Foi decisão através de pesquisa. E não simplesmente aleatório. Não, eu estou tirando aqui
Estou colocando mais sabonete do que sabão em pó, porque eu não gosto. O cheiro de sabão em pó, ele acaba fazendo meu nariz coçar. O dono tomar uma decisão desse jeito? Não pode, gente. Tem que haver pesquisa. Em uma pesquisa realizada pela Consultoria Rica e Associados, junto à Fiesp e sindicatos associados, diz o seguinte, que dentre as empresas, isso voltado ali só em questão do São Paulo, dentro as empresas, a gestão em empresas familiares ali em São Paulo, é visto da seguinte forma: familiar, na direção, só fundadores. A gente vê que mais de 50%, 58,5%, são na direção, só tem fundadores, ou seja, só quem toma as decisões, as tomadas de decisões só partem da família. Não tem ninguém externo, não tem acionista, tem ninguém externo. Não é criado um conselho. A gente vê que só no conselho de administração, ali 9,6%, a gente vê que tem a parte familiar também no conselho de administração. A gente vê que em 27,7%, a gente vê que na direção estão pessoas da segunda geração, fazem parte com pessoas somente da segunda geração. E por último, ali em 4,2%, a gente vê capital fechado, ou seja, são acionistas, são pessoas externas, você, eu, que podemos participar comprando ações dessa empresa. Então a gente percebe que é a minoria mesmo que está ali. Normalmente as grandes decisões, as tomadas de decisões, partem dos donos que são da família. E até mesmo nessa questão de decidir quem vai participar, quem vai tomar as decisões, quando se cria-se uma empresa, deveria-se pensar em criar até mesmo um conselho, porque imaginamos o seguinte, a gente, em um conselho administrativo, tem que se colocar todas as pessoas de diversas áreas. Imagine só uma empresa de tecnologia, uma empresa de informática, e nessa empresa de informática ali, a gente não ter pessoas que tenham cursos de informática, curso de computação, ou seja, somente pessoas que querem vender tecnologia, mas não entendem necessariamente, não fizeram curso quanto a isso. Seria interessante colocar alguém ali, uma empresa farmacêutica, não seria interessante colocar alguém com conhecimentos sobre esse tema ali dentro desse conselho? Seria bem mais interessante quanto a isso. E aqui nesse segundo gráfico a gente vê que normalmente as empresas têm em maioria sempre a primeira geração. Isso mostra o quê? Que as empresas, ao passar de cada geração, ou seja, os pais passam aqueles bens para os filhos por algum motivo, herança, seja o que for, mas normalmente o interesse dos filhos, dos herdeiros, vai diminuindo a cada geração. Isso vai diminuindo, os herdeiros têm seus próprios sonhos, seus próprios caminhos, e aí com isso acaba partindo para outro rumo. O que essa pesquisa revela aqui como ponto geral? O que mais a gente pode olhar? 47,1% das empresas possuem um sucessor qualificado para assumir o comando. Isso aqui a gente vê que é na questão dos últimos 20 anos que as empresas estão preparando o sucessor. Apesar de ser da família, mas ela está preparando isso. 30,6% das empresas consideram muito importante um programa de qualificação para sucessores, para ações a curto prazo, enquanto 45,9% consideram importante para ações a médio prazo. Então, as empresas começaram a perceber que quem vai mandar no futuro são pessoas da família, quem vai gerenciar são pessoas da família. E por esse motivo, eles têm que estar preparados. Então, normalmente, esses pais eles preparam os filhos para assumir esses cargos. 61,9% das empresas têm a intenção de formar um conselho de administração para as futuras gerações. Então, essa questão de, a maioria aí, 61%, de gerar um conselho, é justamente o que eu disse, de colocar dentro daquela empresa, dentro do conselho administrativo, pessoas que tenham conhecimentos diversos, não sendo só da família. Se a gente for agregar só o conhecimento de uma só família para uma empresa, essa empresa, de uma forma ou de outra, mesmo que ela esteja sobrevivendo, ela vai estar perdendo. 42,2% das empresas que não contam com um sucessor na família estão preparadas para aceitar um executivo no comando, ou seja, eles não têm um sucessor, a família não tem sucessor, nenhum dos filhos, nenhum dos herdeiros querem seguir aquele caminho, mas mesmo assim, os pais, os donos daquela empresa não querem colocar alguém, não querem colocar outra pessoa para
ser o executivo-chefe ali, naquele cargo de gerência. 9,1% das empresas possuem acordo de sócios ou acionistas, ou seja, a minoria das empresas, não chega nem a 10%, ela tem ali acionistas. Eu nem estou dizendo aqui que essas empresas, os administradores, os gerentes são acionistas. Eu estou falando que aqui é que possuem, ou seja, capital aberto. Uma empresa familiar abrir capital, colocar ações no mercado para ter outras pessoas, outros investidores junto a ela. 32,6% das empresas contam com normas e procedimentos que regulam a prestação de contas entre os sócios e familiares. Isso aqui é importante, porque é justamente aquela questão do controle do que a família está fazendo, já que ela tem um poder a mais ali de fazer, de gerenciar, de criar dentro daquela empresa. Então, existe também uma regulamentação ali do que pode ou não ser feito e até mesmo um controle em cima disso, prestação de contas. Não é simplesmente, como eu disse aí, o dono da empresa decidiu que tal programa não é o que ele quer e ele vai lá e simplesmente encerra aquele programa. Encerram algo como uma novela que é para durar 6 meses, não, essa novela só vai durar 3 meses. Por quê? Porque a audiência caiu? Não, porque eu não gostei dela. Então, é esse tipo de ação aí que não pode acontecer. Tem que pensar sempre, em primeiro lugar, o melhor para a empresa. Em relação à perpetuação da empresa, os aspectos vistos como mais importantes foram a questão da palavra, credibilidade, em 26%, a cultura, chega a 13%, carisma e liderança, 13%, e perseverança, 9,5%. Todas as opções acima, 52,4%, todas elas, aceitando que todas elas são válidas. 36,5% das empresas contam com regras para a entrada de parentes, ou seja, mesmo sendo parte da família, mas existem algumas regras para ele estar participando ali. Estudo, conhecimento, tem que ter uma regra. 90,4% consideram fundamental a presença do fundador no processo sucessório. Então, como ele é o dono real, o dono originário, então a maioria acha que ele realmente tem que estar ali parte nesse processo de sucessão, de quem vai ser escolhido para ser o novo líder. Em 77,5% das empresas, a família está disposta a vivenciar um processo de sucessão familiar. Já em 82,4% das empresas têm a preocupação de transferir seus valores, cultura, aos seus colaboradores. Aí já é a questão dos valores familiares, ou seja, o pai quer que o filho tenha os mesmos valores que ele tem. Mas vamos entender um pouco mais sobre esse tal desse conselho administrativo que eu tanto falo. O conselho administrativo de uma empresa, normalmente ele funciona da seguinte forma. Ele tem algumas atribuições, como, por exemplo, administrar todas as questões e interesses das famílias nas suas relações com a sociedade e empresa, zelar pelos valores e história da família e suas transferências entre gerações, e elaborar, administrar, atualizar o código de ética da família. Então, ele gerencia essa relação da família com a empresa. Ele é uma das principais funções do conselho, é justamente isso, aconselhar essa família o modo de agir. Vamos ver aqui algumas empresas familiares. Vamos começar com alguns infortúnios. Em virtude da falta de preparo nos processos de sucessão, incompetência de novos gestores, falta de sintonia com executivos profissionais e más práticas de mercado, inúmeros negócios desintegram ou tiveram perdas relevantes. Ainda assim, as divergências pelo poder entre os sucessores foram as principais origens de histórias de infortúnios e desaparecimento de muitas empresas e marcas. Eu não sei se vocês já ouviram falar desses nomes aqui, porque elas já desapareceram faz um tempo. Essa loja Mesbla, ela tinha no Brasil todo, era bem forte. A Transbrasil, a empresa que partia desde transporte com ônibus, entregas, aviação, tudo fazia parte da Transbrasil, era uma empresa familiar que também veio a findar. Arapuã, as lojas Arapuã, tinha também no Brasil todo. Depois, assim, se vocês... nunca ouvi falar dessas lojas aí, dessas empresas aí, não, Rio. Dá só uma pesquisada, dá uma googada,
Vai lá no YouTube, coloca esse nome aí, Arapuã, Mesbla, vocês vão ver que elas existiam e eram fortes mesmo, viu? Poderosas. E acabaram todas em falências. Outra que eu recordo aqui, Lojas Brasileiras, outra também que era uma empresa familiar que acabou também findando desse jeito. Uma empresa que também não findou, mas está indo também de mal a pior, justamente por decisões tomadas pelos administradores de forma errada, que é a Itapemirim. Itapemirim, que também chegou a iniciar até o processo de transição, não somente de transporte de passageiros no ônibus, mas avião. Estavam tentando também entrar na aviação. E por esse motivo, estão chegando à beira da falência. As lojas pernambucanas também tinha praticamente em todo o Brasil e hoje em dia se restringe somente ao estado de Pernambuco, a sua origem, ou seja, ela reduziu bastante o seu nível. Em contrapartida, a gente tem outras que são familiares que ainda hoje são muito fortes. Aqui no nosso caso, no Piauí ou no Nordeste, o Armazém Paraíba. A gente vê que eles já estão ali com sucessão, chegando já praticamente na terceira geração. O fundador ele chegou a falecer agora nesse, se eu não me engano, no início do ano. E aí a segunda geração já está no comando e já está em processo de transição já na terceira geração da empresa. Ou seja, é uma empresa familiar que a gente percebe que ela tem sucesso, que ela continua a crescer, o Grupo Claudino. Alguns modelos de sucesso. A gente vê aqui, é muito relevante a representatividade de grandes grupos familiares na economia do país. A gente vê que algumas delas aqui, a Rede Globo, que eu já cheguei a falar, a Odebrecht, também a construtora Odebrecht, que é nível mundial, Algar, o Banco Safra, JBS, o Grupo Votorantim também, que trabalha com a parte de aço, ferros, o Banco Itaú, tudo isso são empresas que têm ali em capital, o seu capital é familiar. São os donos dessas empresas aí são famílias. O Grupo Gerdau também é um dos maiores ali na parte de ferro, metalúrgica aqui no Brasil. Intelbras. A Intelbras é um desses exemplos. Foi fundada ali em 76, é fabricante de produtos e soluções em segurança, telecom e redes, sendo a líder nacional com o gerenciamento de imagens centrais condominiais, produtos de segurança eletrônica com presença global. Por decisão espontânea do grupo controlador, decidiu-se implementar as práticas de governança corporativa. Esse é o principal, gente. A tal da GC, a governança corporativa, que foram cruciais para alcançar a credibilidade, crescimento e sucesso dos negócios. O filho do fundador é o atual presidente dessa empresa e tem a sua posição como chamado CEO, está no cargo de executivo profissional. Ou seja, para que essa pessoa, esse filho do fundador, ele assumisse, ele participou todos aqueles ritos mesmo de busca de conhecimento. A empresa tem em si todas as regras ali, eles tentam vencer no mercado seguindo as regras de uma empresa mesmo, não somente um negócio familiar. E não é à toa que está há tanto tempo no mercado. Banco Rural é outro. Foi fundado em 64 ali em Minas Gerais, Belo Horizonte. Era controlado pela família Rabelo, que detinha 65% das ações do banco, sua maioria. Em 2005, o banco chegou a ocupar a 18ª posição entre os 40 maiores bancos privados do país. A ex-bailarina e professora de dança Kátia Rabelo herdou a presidência executiva depois da morte da irmã, que havia sido recém-substituída pelo patriarca, Sabino Rabelo. Envolvida nesse escândalo de corrupção do mensalão, a presidente foi acusada e sentenciada à prisão e o banco teve decretada a sua liquidação extrajudicial. Então, vocês percebem aí, foi casos da família, não foi nem a questão do banco, foi escândalos que pessoas da família se envolveram que acabaram terminando com um banco que chegou a ser um dos 40 maiores bancos privados aqui dentro do país. Então, questões ali, interesses, decisões, não interesses, decisões tomadas por pessoas da família levaram o banco à falência. Chocolates Garoto, essa aqui vocês conhecem, fundada ali em 1929, num difícil momento da economia mundial, que foi justamente durante a crise de 29, a grande crise.
O chocolate Garoto prosperou mesmo durante outras sérias crises. No final da década de 90, quando a Garoto completava 70 anos de existência e detinha em torno de 22% do mercado, numa explícita crise na disputa pelo poder entre diferentes sócios, culminou na venda da empresa para a Nestlé no início de 2002. O resultado da negociação sofreu duramente pela morosidade da aprovação da venda pela UCAD, que é justamente quem vê a criação de se está existindo, sendo respeitado a lei sobre cartéis, não pode, todo o poder de um tipo de mercado não pode ficar só em uma mão. Então, com a Garoto saindo, a Nestlé ela ia ficar com um espaço muito grande no mercado. E isso acabou gerando muitas perdas, além da incerteza de ter sido uma boa solução e um bom negócio. Ou seja, Chocolates Garoto está esse tempo todo no mercado aí, mas ali na década de 90 ela foi vendida e hoje em dia ela está fazendo parte de outra empresa. Não é mais da família, ou seja, por decisões da própria família também acabou se perdendo. A Sadia, fundada em 44, o grupo destacou-se pelo crescimento vertiginoso, demonstrando agilidade na diversificação em setores complementares, criando empresa de grande notoriedade, o Banco Concórdia, a Transbrasil, entre outras, ou seja, o grupo Sadia ele é maior, é a BRF, é um grupo muito maior, que dentro dele a Sadia faz parte. Iniciou-se com a Sadia, mas hoje em dia ele se transformou no grupo BRF e tem vários outros ali, entre eles até, no caso, a corretora Concórdia, o Banco Concórdia, a Transbrasil, tudo isso faz parte dele. O CA, no caso, o grupo atuou com propriedade não havendo os devidos ajustes no planejamento estratégico a nível corporativo, o que causou vários conflitos e distanciamento entre os negócios. A inabilidade dos gestores executivos e a desarmonia das gerações sucessoras dos acionistas culminou na pulverização e perda do controle acionário da família ali em 2012. Sadia foi incorporada por um grupo de investidores, que é o tal da BRF. Então, o que acontece? A Sadia começou, tinha o Banco Concórdia, tinha a Transbrasil, então tinha todo esse, fazia parte, já era um grande grupo, mas por causa de desavenças dos próprios acionistas da família, ela acabou sendo vendida. Tanto que na aula passada eu cheguei a dizer que a maioria das empresas, as empresas familiares, ao passar da primeira geração para a segunda, ou o caminho dela é a falência, ou normalmente o caminho é a falência, ou a venda, a integração por outras empresas maiores, ou seja, outras empresas acabam canibalizando essa empresa familiar. A Adidas e a Puma. Filhos de sapateiros, os irmãos Dassler, após desavenças, romperam a sociedade e separados competem há 60 anos no mesmo mercado com as duas das três marcas mais importantes de materiais esportivos. A última aí, vocês sabem que é a Nike, né? Utilizando-se do mesmos princípios de qualidade e estratégia do mercado, ambas sediadas próximas a Nuremberg, na Alemanha, atuam globalmente e estão as duas marcas mais valiosas do planeta. Durante a Copa de 2014, as duas marcas patrocinam os uniformes de 17 das 32 seleções. Então, ou seja, a gente vê que as duas são concorrentes, faltando aí só a Nike, né, para ser a terceira, que é quem manda no mundo dos esportes. Mas a Adidas e a Puma são as maiores concorrentes. E são de dois irmãos. É uma desavença, uma briga entre dois irmãos acabou justamente nessa competição entre as duas. Por acaso as duas estão sobrevivendo. É uma competição ferrenha, mas as duas estão sobrevivendo. E o Banco Safra, que eu já falei hoje aqui um pouco sobre ele, também mostrei ali que era uma dessas empresas. Banqueiros com um século de atuação, a família de origem sírio-libanesa tinha seus negócios setorizados na segunda geração. Seguindo ao modelo de sucessão, o árabe-judeu, o primogênito, que no caso deles, como eles seguem esse rito, o primogênito que vai assumir. Edmund Safra detinha os negócios internacionais e a atuação do mercado americano, sendo sempre o mentor e orientador dos irmãos mais novos. Após seu falecimento e venda do Republic Bank of New York ao HSBC, houve uma movimentação de partilha dos negócios do Brasil, a partir da criação do Banco J. Safra, de Joseph Safra e seus filhos. Foi um nítido movimento de migração dos negócios e clientes de alta renda para a gestão dessa linha do clã.
a fim de preservar o valor de seu quinhão do patrimônio. O Sr. Moissa vendeu as participações ao sócio-irmão Joseph, que hoje setorizou seus filhos um negócio na Europa. Ou seja, resumindo isso aqui, gente, o Banco Safra, ele deixou de existir para não perder o nome. Os filhos, o que criaram o J Safra, aqueles que queriam continuar com o negócio ainda, a parte de banco, eles criaram o J Safra, pois o Banco Safra ele foi todo desmembrado, foi todo quebrado. Problemas enfrentados pelas as empresas familiares. Questões envolvendo a gestão organizacional. Dificuldade da empresa em contratar profissionais. Por quê? Qual é a dificuldade aqui no caso, diante de outras empresas? É porque sempre olha para aquele da família. Eles sempre veem antes o familiar. Você vai olhar antes para o seu filho se ele serve para aquela vaga. É gerente? Eu vou colocar meu filho. Antes de você pesquisar no mercado alguém que seria um ótimo CEO na sua empresa. Falta de disciplina das equipes para garantir eficácia organizacional em tempos de crise. É aquela coisa que eu falei do mercadinho. O mercado é da família, então eu posso ir lá e pegar doces, posso pegar refrigerante a hora que eu quiser, do meu pai. Diminuição das vendas. As estruturas familiares possuem controles insuficientes para identificar perdas e ou desperdício, ou seja, a falta de um controle, de ter um conselho administrativo. Dificuldade para a redução dos custos. Questões vinculadas à governança e à gestão familiar. Aqui é a questão da administração em cima dessas empresas. Falta de sucessores comprometidos e qualificados. A pessoa já nasce no meio daquela, já tem tudo, ou seja, o pai dá tudo de bom e melhor, ele acaba não tendo aquele esforço. Não é como a maioria de vocês aí, que nasceu assim sem ter essas posses, sem ter esse quinhão, sem ter esse futuro garantido, e tá vocês aí essa hora da tarde estudando aí, ter saído de casa, depois de ter pego aquele almoçozinho, chegou aí, estão estudando desse jeito, assistindo essa aula, para tentar melhorar a sua vida. Agora, se você já nasceu com a vida toda ganha, já está tudo bom, eu vou acordar é meio-dia, não vou acordar no negócio de 7 horas da manhã, não, vou acordar é meio-dia. E trabalho, nem pensar. Estudar dói a cabeça. Então, normalmente é isso, aí acaba-se que por esse motivo que a gente não encontra dentro dessas empresas esses sucessores comprometidos e principalmente qualificados. Ausência de prestação de contas junto a familiares, os sócios e cônjuges. Ou seja, peguei emprestado um dinheiro com meu irmão, pago quando puder. Ou seja, não tem essa questão, esse vínculo mesmo que a gente vê algo como vai deixar de pagar um boleto de um banco para ver se ele, o que ele faz. Não estabelecimento de regras para a sucessão. Não existe bem uma regra mesmo. Quem vai ser o sucessor, vai ser o novo gestor aqui, ele precisa disso, um currículo de tal jeito. Não, precisa ter sangue da família. Conflitos entre parentes, o que desajusta a estabilidade gerencial. Quer ver irmão brigar com irmão? Chegou o momento de uma herança. Não importa se seja uma família, seja uma empresa familiar, não importa o que seja. Quando se fala de herança, irmãos brigam com irmãos fácil. Regras não estão definidas, tais como código de ética e acordo de sócio. Por quê? Porque falta um conselho administrativo aí em empresas desse tipo. A cultura familiar tem seus pontos positivos e negativos. Como ponto positivo, flexibilidade de trabalho, tempo e dinheiro, levando a rápida adaptação às novas circunstâncias. Ou seja, ponto positivo é a minha empresa, o mercadinho está começando, por você sentir que aquilo dali é da sua família, normalmente você acaba ficando um tempinho a mais. Eu estou no caixa hoje, está precisando limpar aquilo dali. Você vai lá porque é da família. Então você acaba aceitando isso, diferente se você tivesse sido contratado para aquela empresa como caixa, e aí o dono, o gerente chegar para você, ei, tem que lavar o banheiro ali. Não, mas eu sou o caixa, eu não vou lavar o banheiro. Pensamento a longo prazo é outro ponto também. Normalmente tem esse pensamento a longo prazo. Os jovens herdeiros precisam ser empreendedores, e isso para as empresas de hoje em dia, sim, é necessário ter isso. Afeição e dedicação, lealdade e empenho para o sucesso. Acaba sendo maior em alguns casos, porque você é dono daquilo, é do meu pai, mas logo, logo isso vai chegar, vai cair sobre mim. Então eu serei dono desse mercadinho. Então a gente tem que fazer isso aqui evoluir, tem que fazer ele crescer. Confiabilidade e orgulho. Se a gente for pensar pelo lado positivo,
você acaba conhecendo mais essas pessoas, é da sua família, você viu essas pessoas crescerem junto a você. Por esse motivo, você acaba tendo uma confiança a mais e quando dá certo, o orgulho é bem maior. Rapidez nas decisões, por muitas vezes acaba tendo uma certa rapidez, principalmente com aquele tipo onde eu tenho ali o líder, o pai, o dono da empresa, ele que manda, ele que tem a decisão. Diferente de algo como, vamos pensar em uma grande empresa, uma grande emissora de TV, que tem vários acionistas ali e um conselho administrativo. Antes de você colocar, aprovar um programa novo na TV, ou até mesmo retirar, mudar de horário, antes disso acontecer, é preciso ter uma reunião e nessa reunião decidir o porquê, qual a motivação de trocar aquilo. No caso, se o líder ali é o dono, ele que manda em tudo, não tem conselho, ele simplesmente diz, eu quero que esse programa seja feito e pronto. Então tem uma maior agilidade quanto a isso. Mas a gente tem pontos negativos. Legitimidade e poder, dependendo da etapa em que a família se encontra, primeira, segunda e terceira geração. Então, essa questão do poder ali, a gente vê muitas vezes pessoas despreparadas a mandar em certos cargos. Sucessão, troca de comando e adoção de novas ideias e profissionalização. Isso tudo acaba sendo uma grande dificuldade, principalmente aos sucessores, ter sucessores qualificados. Os desafios, ajuste à modernização, administração das transições, levantamento de capital e problema de controle relacionado aos sócios. Rigidez de posicionamento e dificuldade em romper padrões e adotar novos paradigmas. Ou seja, você ir contra o pensamento, aquele conceito que foi criado ali pelo seu pai para aquela empresa, você ir contra isso. É como se você estivesse indo contra o seu progenitor. E questões emocionais também é um ponto negativo. Por muitas vezes, você não quer, eu não posso deixar de fazer isso, eu não posso encerrar tal filial da minha empresa, porque aquilo dali é o sonho do meu pai, foi ele que criou aquilo dali. Não, a gente não pode mudar a nossa sede, porque tudo começou em tal lugar. Ou seja, questões emocionais. Se a decisão é tomada para um ganho, para uma evolução da empresa, ela deve ser feita, deve ser executada. Vantagem de uma boa governança corporativa. Controlar e gerir os negócios familiares por meio de um conselho de administração, assegurando ao fundador o direito de se afastar, sem comprometer a performance e sem continuidade da empresa. Ou seja, se tiver um conselho, o fundador ele pode ter momentos que ele não está ali a participar, porque tem pessoas para tomar essas decisões. Desenvolver treinamento para o sucessor por meio de sua participação no conselho e proporcionar mais chances de estabilidade da empresa e dos negócios. Proporcionar aos principais cotistas, acionistas ou sócios condições de atuação e participação na gestão dos negócios. Tornar a empresa mais atrativa para associados ou mesmo para a venda. Porque o conselho ele faz isso. Ele acaba demonstrando uma maior organização daquela empresa. Melhorar a qualidade da gestão por meio da contribuição de conselheiros da família e externos qualificados reconhecidos no meio empresarial, ou seja, pessoas gabaritadas de negócio, do mercado, estarão ali a aconselhar aquela família. Melhorar a imagem da empresa junto a certos agentes de mercado como bancos, fornecedores, parceiros de grande porte, multinacionais, governo, pois eles veem com bons olhos a empresa familiar quando atinge certo estágio de estagnação e convive com os conflitos familiares já mencionados. Então, se a empresa, uma empresa dessa, ela tem em si um conselho, esse conselho ele vai trazer ali justamente esse glamour, ele vai trazer justamente essa imagem para os bancos, vai fazer um empréstimo, essa é mais confiável, porque eles têm ali uma questão de gerência. Reduzir os riscos do processo de sucessão, porque no caso aí, a gerência ela vai estar preparando o sucessor, ela vai estar pensando em todo o treinamento necessário para aquele sucessor assumir ali essas responsabilidades. Muitas empresas familiares brasileiras estão sendo pressionadas pelo processo acelerado de globalização e outras na busca de sinergia para seus negócios. Com a governança corporativa, esse processo é viabilizado com mais facilidade e a empresa mais valorizada nas transações.
Não estar devidamente aparelhada pode levar a empresa à falta de competitividade e perda de interesse nos seus cotistas, acionistas ou sócios, não restando outro caminho a não ser o processo de venda. Então, esse mundo sendo cada dia mais globalizado, essa união, o mundo se transformando menor a cada dia, grandes empresas, ou até mesmo uma empresa local, com esse mundo desse modo, com a conexão bem mais rápida, se o dono da empresa não estiver ali a perceber que necessita de tais tecnologias, necessita de tais inovações, ele poderá estar perdendo. Vamos pensar no caso desse mercadinho que está se transformando grande numa cidade, chegando ao ponto de ser um supermercado. Se ninguém chegar para ele, ou seja, um conselho administrativo chegar para ele e falar assim: ei, seria bom você abrir uma filial em outra cidade. Ou seria bom a gente começar a modernizar aqui. Você ainda anota tudo no caderninho. Não seria interessante ter um software aqui para atendimento para essas pessoas? Ou você anota tudo aqui com um carnê próprio, ou seja, tudo em folheto, tudo em papel. Não seria interessante a gente criar o nosso próprio cartão da instituição, o cartão aqui do próprio supermercado com a nossa marca? Não seria mais interessante fazer isso? E aí é justamente esse tipo de ideia que é uma ideia para globalizar, para alcançar novos clientes, alcançar novos caminhos. E isso tudo parte, sem dúvida nenhuma, de pessoas que têm uma vivência quanto a isso. E um conselho administrativo, ele tem isso, o papel principal de um conselho é justamente visualizar o mercado a nível local, regional e mundial, e com essa visão perceber o que deve ser melhorado, o que deve ser inovado. E muitas vezes aquela visão ali do familiar, a visão do pai, o líder daquela empresa, ele acaba não percebendo isso, acaba não visualizando isso por muitas vezes. E aí precisa-se desse sangue novo, precisa dessa pessoa ou grupo para não somente tomar decisões, mas, como dito, um conselho a aconselhar essa empresa com esses novos rumos, essas mudanças. Turminha, chegou aquele momento nosso dos 3 minutinhos e a gente já retorna.